Meus queridos irmãos, mais uma vez eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Hoje nós gostaríamos de falar um pouco sobre a leitura diária que está na nossa lição, na lição 9 da nossa Escola Bíblica Dominical, que tem como título Orando e Jejuando como Jesus ensinou. É verdade que na leitura diária dessa terça-feira nós encontramos algumas referências para falar sobre o título da leitura diária, refere-se à oração em forma de verdadeira adoração. Nós encontramos uma referência bíblica no livro de Salmos, de número 45, versículo 1 a 8, o Evangelho também, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 14 a 33, e o livro das Revelações, o livro do Apocalipse, capítulo 4, versículo 11. Porém, para tornar um pouco compreensível e também um pouco didático no momento da aprendizagem, nós gostaríamos de citar aquilo que está em Mateus capítulo 14, versículo de número 33, que diz o seguinte, o texto: Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. É de conhecimento de todo o leitor da Bíblia Sagrada, principalmente o estudante da Escola Bíblica Dominical, o professor que tem como dedicação de estar na Escola Dominical, aprendendo a Palavra de Deus, tendo o prazer em buscar um alimento para a sua vida espiritual, que nesse texto narra, a partir do versículo 22 do capítulo 13 do Evangelho segundo escreveu Mateus, narra sobre o momento onde Jesus anda por cima das águas. O versículo 22 diz: E logo ordenou Jesus que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E aqui nós observamos, nós lemos que o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque diz o texto muito claro que o vento era contrário. E o texto narra ainda no versículo 25 que à quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus até onde os discípulos estavam, caminhando por cima do mar, e os discípulos, vendo o caminhar sobre o mar, assustaram-se, achando os discípulos que eram um fantasma, e gritaram com medo. E Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E nós aprendemos aqui que, nesse exato momento, Pedro, ele tem uma iniciativa e diz para o Senhor: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E Jesus fala para ele: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas tem uma coisa que nos chama a atenção, a partir do versículo 30 do capítulo 13 do Evangelho segundo escreveu Mateus, quando diz: Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E, começando a ir para o fundo, clamor, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento e ali se fez bonança. Mas o que é que esse texto tem a ver com o título, Orando e Jejuando como Jesus ensinou? É que mesmo na hora da dificuldade, mesmo na hora da adversidade, esse texto ensina duas coisas importantes: oração e adoração. Nós aprendemos pela Bíblia que orar
significa falar com Deus. E nesse texto está expressamente claro que nessa ocasião Pedro, tanto ele ora, tanto ele fala, tanto ele clama, como também existe uma adoração vindo ali da parte daqueles que estavam com Jesus, porque o versículo 33, aonde está o versículo da nossa leitura diária, que diz: então aproximaram-se os que estavam no barco e adorando-no, dizendo, e adoraram-no, dizendo: eis verdadeiramente o Filho de Deus. Então aqui está o momento de oração, momento aonde se fala com Deus, aonde Pedro clama, pede, aonde ele grita, que o texto fala que ele teve medo, e apesar dele ter medo, ele grita com medo. Existem ocasiões que o medo faz a gente gritar. Nós não vamos entrar em detalhes em relação a isso, mas eu acredito que alguns já tiveram essa experiência. Existem ocasiões na vida do cristão que às vezes ele sente medo e ele grita pedindo socorro a Deus. Mas o que nós aprendemos é que aqui tem dois aspectos importantes para ser considerado. Primeiro, a oração. Segundo, a adoração. Eles começaram a homenagear a Jesus, reconhecendo ele como Filho de Deus. Deus abençoe, meus irmãos. Até a nossa próxima leitura diária, se Deus assim nos permitir.